Bom dia, meus queridos. Paz, prosperidade e santidade seja com vocês e toda a sua família. Mais uma vez estamos aqui. Que a paz desse grande amor que vem do alto, né? Que é de Jesus Cristo, esteja no seu coração. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre religião, religiosidade. Nossa, esse tema é um tema... Cara, eu acho que dá pra ficar uns 3 dias conversando sobre ele e não acaba. É muita religiosidade debaixo do sol. Aqui debaixo dessas nuvens aqui. Muito complicado. Tem pessoas que acham que vai ser salvo fazendo bem. Acham que vai ser salvo indo na igreja de segunda a segunda. Acham que vai ser salvo orando. Tem uns religiosos que ainda conseguem achar que vai ser salvo só porque ora muito. Ainda fala assim: e eu ponho Deus na parede mesmo. Ô, gente, então é cada absurdo, né? Religiosidade, falta de conhecimento. Tem algumas pessoas religiosas que você até entende, né? Não tem estudo, não tem educação, não tem cultura. Aí você tem que ter paciência com essas pessoas. A Bíblia fala, né, através de Paulo: tendes paciência com os débeis na fé. Então a gente tem que ter paciência. Mas não é fácil, porque isso atrapalha muito o evangelho. Tem casos de pessoas religiosas que às vezes conseguem destruir até a igreja, destrói igrejas. Conheço uma mulher religiosa que deixou uma outra pessoa assim, arrasada espiritualmente, na alma. Eu entrei em contato com ela poucos meses atrás para falar do amor de Deus para ela, ver como que ela tá. Ela falou assim: eu tenho ódio da fulana de tal. O meu filho pegou o brinquedo do fulano de tal e ela gritou: tá roubando o brinquedo do menino. Como que uma pessoa fala que uma criança tá roubando o brinquedo da outra dentro da igreja? Na hora do culto. Ou essa mulher pegou o brinquedo da mão do filho dela, devolveu o outro menino, saiu da igreja, não voltou mais não. Isso depois de muitas coisas que aconteceu. Um dos problemas grandes que temos aí na área de religiosidade é a fofoca, né, gente? A calúnia. Para quem é caluniado e tem maturidade, é vantagem. Que ela sabe, né, que está no centro da vontade de Deus. Eu mesmo já fui caluniado uma vez e o pastor da igreja me chamou para passar limpo. Nós passamos ali. Na verdade, ele já sabia que era mentira. E eu saí com a minha alma lavada, sabe? Como se fosse assim, Mateus 6, né? Bem-aventurado quando mentires, perseguires e disser todo mal contra vós, grande é o vosso galardão. Eu falei assim: não, velho, a pessoa tentou me complicar, mas diante de Deus, diante do céu, diante do reino espiritual, ela contribuiu até pro meu galardão. Então assim, quem tem maturidade, gente, consegue passar por essas situações de pessoas religiosas com triunfo e ainda ajudá-las. Uma coisa muito linda da minha vida nessa área de religião, que tem exemplo da minha mãe como a irmã da igreja. Eu ainda era novo na fé e essa irmã da igreja odiava minha mãe, perseguia minha mãe cantava no louvor na igreja e ela perseguia. E minha mãe sempre dando a outra cara, sempre dando a outra face, nunca falou mal dessa irmã. E orava por essa irmã, ajudava essa irmã nas demandas que ela precisava. Sabia que a irmã falava mal dela, as pessoas contavam, ela nunca falou nada contra essa irmã. Aí foi indo até vencer. O amor sempre vence o ódio, gente. Sempre, por mais que não pareça, o amor sempre vence o ódio. A luz sempre vai vencer as trevas. E com triunfo. Quando você pensa assim: não, agora as trevas venceu. Mentira! Ah, nosso Deus é maravilhoso. Ele acha que o diabo acha que é espertinho e que ele venceu. Quando ele assusta, rapaz, tem um pezão de bronze debaixo da canela dele, e puxa pra cima, ele levanta os 2 pés pra cima e cai de chifre no chão. Então assim, a luz sempre vai vencer as trevas. Foi indo até essa irmã abrir o coração e virar amiga da minha mãe, cara. Pouco tempo depois essa irmã morreu, mas acredito que foi salva, porque essa irmã mudou muito, deu testemunho na igreja. Eu tinha ódio da irmã Heloísa, eu persegui a irmã Heloísa. Hoje nós somos amigas, ela me mostrou amor, ela sempre me tratou com amor, nunca me devolveu do mesmo tamanho.
Quando eu vou para a Bíblia, a gente sempre espera, né, as pessoas fazer o bem pra gente, mas infelizmente, igual um dos vídeos que eu gravei aí, dos dois reis, né, dois irmãos reis, que um mandava cura, mandava médico, o outro mandava lixo. Mas cada um dá o que tem, gente. Quem tem rancor, ódio, mágoa, inveja, peleja, dissensão, facção, vai dar é isso. Mas o maior exemplo para mim na Bíblia sobre religiosidade, para mim particular, isso é particular, isso digo eu, não o Senhor, é Cornélio e Pedro. Cornélio e Pedro. Se você abrir a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos capítulo 10, você vai ver Cornélio, lá no começo do capítulo já fala, era um homem temente a Deus, aos atributos dele, caridoso, levava esmola e piedoso com toda a família dele. Desculpe. E isso era só religião, gente. É muito importante ser religioso, mas a religião não leva para o céu, não. Você quer ser importante, quer ser visto e lembrado por Deus, ou quer ser salvo? Porque uma coisa é diferente da outra. Temente a Deus, até os diabos são. A Bíblia fala: crês tu no só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e se estremecem. Então, ser temente, você está melhor do que um monte de gente, mas não está ainda carimbado para o céu, não. Né? Você ainda não está com o passaporte para a eternidade em Cristo Jesus, não. Ser piedoso, isso é mais que obrigação, né, não? Você querer sempre fazer o bem, querer os seus funcionários bem. Ele era centurião, o exército dele devia ter prazer, devia até fazer inveja nos outros exércitos, né? Nos outros soldados. Nossa, eu sou do pelotão de Cornélio. Nossa, você é do pelotão de Cornélio? Não, o cara é fera, o cara é bom, o cara é piedoso. Se precisa de folga, ele dá folga. Ele tenta tirar de furada o pelotão dele. Os 100 homens dele são os homens mais felizes aqui da região. De todo centurião, ele é o melhor. Então, assim, acredito que até isso rolava lá. Piedoso, mas ser piedoso não é mais nada menos que obrigação do próximo. A Bíblia fala que ele levava esmola. Então você que acha que ser dizimista e ofertante fiel te salva, tá longe disso. Você tem que melhorar muito. Tem muita gente que entrega dízimo e oferta só por obediência que o pastor fala. Nem sabe por que está entregando dízimo, nem sabe por que está entregando oferta. Nem sabe, ele não faz com entendimento. E a Bíblia fala, através de Paulo de novo, que a gente tem que prestar a Deus um culto racional. Procura estudar, gente. Vai para a escola dominical. Tenta achar um curso bacana de teologia. Todo crente, eu falo assim, teologia não é só para pastor, não. Apesar que tá cheio de pastor que não sabe nem abrir a Bíblia em 1 Pedro. Nem sabe. Nem sabe que na Bíblia tem livro de Judas. Abre a Bíblia de Judas. Ah, tem Judas, é pastor. Então, a religião aí, gente. Então, assim... Tava lá Cornélio, o homem até bom. Aí a Bíblia fala que um anjo aparece para ele e ele fala Senhor. Aí você vê o Senhor lá com S maiúsculozão. Então quer dizer o que? Era tipo fania, né? Era Jesus ali apresentando a ele, o próprio Jesus. Fala anjo que ele é religioso, ele nem ia saber o que está acontecendo, não. E ali falando para ele que era para procurar Simão com o sobrenome Pedro, dá o endereço, dá a referência de onde Pedro está. Quero falar para você que é religioso, que Deus sempre quer falar com você, quer te trazer para a eternidade com Ele. E Ele no mínimo detalhe te ama para poder te trazer. Mas tem muito religioso que não abre o coração igual Cornélio abriu. Então, às vezes tem alguém te convidando para uma igreja, para um culto. Você acha que toda a igreja é a mesma coisa. Eu falei no último vídeo, não julga pela placa não, gente. Lá dentro tem pessoas, e tem pessoas muito boas. Não é todo crente que é bagunçado não, só os religiosos que dá atrapalho um bocado. No mínimo detalhe, Deus vai te chamar para a eternidade sempre. Tenha discernimento. E, enfim, enquanto
Jesus, o anjo do Senhor, falava com Cornélio, o mesmo Deus estava falando com Pedro naquele momento. Pedro ali cozinhando, e a palavra do Senhor veio: Pedro, mata e come. Outro religioso, Pedro... Mas, gente, Pedro tinha pregado, já tinha ganhado 5.000 almas. Pedro já tinha feito isso, Pedro já tinha feito aquilo. Mas era religioso. Mas ele não era religioso porque ele era ruim, não. Ele era religioso porque ele era analfamãe de pai e beto. Ele era analfabeto de pai e mãe. Então era um cara que precisava de ser lapidado, um cara bruto. Não era a maldade dele. A religiosidade de Pedro era tão grande que, se dependesse de Pedro, eu e você que somos gentios, que convertemos, tínhamos que circuncidar. Então era muita coisa religiosa que tinha em Pedro. E Pedro respondeu aquela voz: Pedro, Deus, de maneira nenhuma comerei o que é impuro. Cara, eu nem ia discutir com Deus. Se tiver uma lama na minha frente e eu vi a voz subir que é Deus, Claudixon, come isso daí, rapaz, eu já caí de queixo de uma vez naquele trem. Se eu tiver certeza que é Deus. E Pedro tendo aquela visão, certeza que é Deus, contendendo com a voz de Deus. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Quem ouve a voz de Deus e tem discernimento, tem sabedoria, tem cultura, tem talento, tem... de cara você já vai obedecer. É Deus falando, né? Não interessa não, vai dar certo. Deve ter algum nutriente. Eu vou morder uma pedra de ouro, deve ter uma esmeralda ali dentro daquela lama. Eu vou sujar a boca, mas vou conseguir pegar um diamante, sei lá. Então, por 3 vezes, Pedro falou: de maneira nenhuma comerei algo imundo, Senhor. Que lá tinha animais fendados, né? E os judeus não comiam. Aí a voz fala: não tornes imundo aquilo que Deus purificou. O que Deus está falando? Na sua religião, você aprendeu na sua cultura, nos tempos, que não é para poder tocar nessas coisas imundas. Isso é errado. Eu, o Senhor da glória, eu que faço, volto, sou desde ontem, hoje serei eternamente. Estou falando que é para você fazer. Eu estou mudando essa logística aí. E por que ele não pode mudar? Ele é Deus. Antes era lei, agora é graça. Nós estamos na graça. Aí, quando vê, da mesma forma, Pedro, ele vai até Cornélio e prega para Cornélio. Cornélio busca ele, né? Os homens de Cornélio buscam ele, prega. O pessoal aceita Jesus e é batizado, gente. O fogo cai. Isso é maravilhoso demais. Deus trabalhando com 2 pessoas religiosas ao mesmo tempo. Mas você acha que Pedro deixou de ser religioso ali? Ele continuou com as falhas dele. Você vai ver lá em Gálatas, lá para frente no livro de Paulo, Paulo falando assim: e eu contendi com Pedro na cara. Ele comendo com o pessoal da incircuncisão. Quando chegou o pessoal da circuncisão, ele saiu de fininho. Isso é religiosidade. Você está evangelizando no boteco, está passando o crente, você vai sair lá de vergonha, irmão? Eu fico lá. É lá que você tem que ir mesmo. É na padaria, é no metrô, é na boate. Você tem que falar do amor de Deus em todo lugar, sem preocupar com quem está olhando, quem não está olhando. Ontem eu fui tomar um refri aqui no barzinho perto de casa. Aí um rapaz falou que pescou e estava muito cheio de tilápia na casa dele. Eu falei assim: traz lá para me fritar esse trem. Ele falou assim: você frita mesmo? Eu frito. Ele trouxe para mim, mas nisso eu fui para casa dele buscar. Aí é um restaurante em frente à minha casa. Ele mora em frente à minha casa, é um restaurante. Almocei com ele. Rapaz, trouxe os peixes, fritei. Quando eu levei os peixes de novo pro barzinho pra gente comer, ele falou assim: Claudinho, você tá com a cara muito boa. Eu recebi uma notícia ruim ontem à noite. Mas vamos rompendo em fé. Aí eu recebi uma notícia ruim, mas é só no começo, daqui a pouco eu tô bom de novo. Ele: não fica assim não. Você destravou o meu coração aqui. Eu tava chateado pra baixo, precisando tomar uma decisão. Você não sabe o tanto que você me ajudou. Cara, eu não lembro de ter falado o nome de Jesus pra ele. Eu não lembro de ter falado nada do reino pra ele.
mas provavelmente o meu testemunho, a minha vida com Deus, a unção de Deus que está sobre a minha vida, manifestou ali e ele foi impactado. O cara estava para cima, alto astral. No começo ele estava introvertido, de tarde, mas de noite, quando eu levei o peixe, ele estava para cima, ele estava bem. Então assim, meus queridos, larga essa religiosidade de lado. Ou melhor, não largue de lado não. A religiosidade é importante. Você ser uma pessoa de fé, que dá esmola, que é piedoso, isso é obrigação sua como cristão. Esse é o mínimo que você já tem que ter de berço. Imagina como cristão então, sem querer contenda, sem querer brigaiada, né? Seja uma pessoa mais sábia, leia mais Bíblia, pede acompanhamento pastoral para você amadurecer mais, parar de tomar leite. O religioso só fica no leitinho a vida inteira. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, que você e sua casa vão servir ao Senhor sem religiosidade com prioridade na vida de vocês, mas tenham um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um encontro fenomenal com o nosso autor e consumador da nossa fé. Eu me batizei com 15 anos de idade, mas eu era religioso. Eu me converti, tive encontro com Deus com 19 anos. Dali pra cá, gente, a minha vida mudou. É claro, como todo ser humano, como todo crente, altos e baixos, mas sempre com meus olhos fitados no Senhor. Tem gente que se parar de ir na igreja desvia. Espera aí, mas você precisa de igreja para ser crente? Não, você é crente, você teve encontro com Deus. É claro que na igreja é as lenhas tudo junto para pôr aquele fogo lá para cima. É claro que nós não devemos deixar de congregar como de costume de alguns hebreus, mas ir na igreja não tem que ser o seu oxigênio para ser crente, não. O seu oxigênio para ser crente é essa vida de oração, de jejum, de leitura bíblica. Leia lá Atos 10, medite nessa palavra. E se por um acaso você é só um religioso, não consegue ganhar uma alma para Jesus, um ano passa, vem outro ano, você tem 3 anos de crente e não ganhou uma alma para Jesus, larga essa religiosidade de lado. Prega. Às vezes você senta todo dia no metrô, no mesmo banco, a mesma pessoa, no ônibus. Quanto você vai chamar ela e falar de Jesus? Tem a técnica de evangelismo. Hoje em dia a internet te ajuda em tudo isso. Você buscar lá na internet técnica de evangelismo, você vai ver um monte de dicas para você poder. Às vezes você é tímido. Não é problema ser pessoa tímida, porque existem muitas pessoas tímidas, mas tímida para pregar o evangelho não tem salvação. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então deixe de ser tímido, deixe de ser religioso. Vão para cima. Um abraço.